Bom dia a todos. O meu nome é Vítor Ferreira e vou hoje apresentar-vos aqui as novas funcionalidades do produto iPeak que foram recentemente disponibilizadas na Service Release 2. Na nossa agenda, primeiro vamos iniciar com as funcionalidades, a apresentação das funcionalidades do iPeak e depois passamos para as novas funcionalidades ou novidades de integração com o RP Primavera. No final, irei fazer uma demonstração das mesmas. Em termos de novas funcionalidades, destacamos aqui a definição de pesos máximos por localização, nível ou coluna. Isto vem permitir definir massivamente os pesos nas localizações massivamente. Temos também melhorias no sistema de sugestão de arrumação com base em critérios de peso e também de volumetria, onde garantimos o controlo tanto do peso da volumetria, tanto na movimentação de material para uma unidade agregadora, como também na movimentação da unidade agregadora para a palete para a localização. Aqui validamos tanto se os artigos cabem na unidade agregadora, como também se as dimensões da unidade agregadora cabem nas dimensões da localização. Vamos também apresentar uma nova funcionalidade de packing e repacking. Aqui trazemos a novidade que não existia até então, a possibilidade de fazer repacking a partir do front-end, onde temos aqui também uma funcionalidade de packing que ela própria também permite fazer o repacking da movimentação de conteúdo de uma unidade de expedição para outra. Introduzimos também, e porque várias vezes existem clientes com tipificação de códigos de barras próprios que não obedecem a estándares de codificação, surgiu também a necessidade de termos aqui algo que permitisse a leitura desses tipos de códigos. Dessa forma, nós criamos um configurador de leitura de códigos de barras, onde através da definição do comprimento de um código e também de um dono, ou seja, de um terceiro, ou não, caso não tenha terceiro, fica como sendo genérico, definir várias configurações para que depois, nos processos de entrada, possam ser utilizadas a ler esses mesmos códigos de barras, identificando campos como o artigo, o lote, a validade, a data de fabrico, entre outros. Possibilidade de definir se é possível recepcionar quantidades superiores às originais com base numa margem de tolerância. Isto vem a permitir àquelas empresas que têm regras de recepção muito rígidas e que não permitem que recepcionar material em quantidades superiores às encomendadas ou às previstas inicialmente, definir também uma margem de tolerância, ou seja, eu posso dizer que eu permito recepcionar a mais, por exemplo, 10% da quantidade da minha encomenda. Nesse caso, a margem de tolerância é definida ao artigo, sendo que pode ser de 0 a 100%. Definição da resolução da aplicação dos terminais. Pronto, isto tem a ver com... atualmente existem terminais com resolução bastante grande, o que faz com que o iPeak se ajuste automaticamente à resolução. Isso funciona também como nós temos nos nossos computadores, ou seja, quanto maior é a resolução, mais definida é e os controlos dentro do ecrã ficam mais reduzidos. Nós tivemos aqui alguns pedidos porque havia situações em que
por exemplo, uma combo box ficava diminuída, não é, por causa da resolução e tinha impacto ao utilizador na seleção da mesma, porque estava mais pequena. Dessa forma, foi definido um parâmetro de aumento da resolução desses controlos de input de dados, ou seja, text box, combo box e outros, de forma a que seja definido pelo cliente a percentagem de aumento desses controlos mediante aquilo que entender. Assim, faz com que nesses terminais que têm resolução superior, esses controlos apareçam maiores, de forma que seja possível facilmente trabalhar com eles. Em termos de novidades de integração com o RP Primavera, destacamos aqui a integração de documentos de composição e de composição. Esta integração é no sentido RP Primavera iPic e também relacionado com esta funcionalidade, a possibilidade de gerar automaticamente documentos de composição no sentido iPic Primavera quando há reservas com ruptura de estoque. O que é que isto quer dizer? Se, por exemplo, eu tenho um artigo composto que não tenho estoque, ou tenho, por exemplo, um pedido de 10 unidades e só tenho 5 unidades em estoque, ao efetuar a geração do picking, reserva, o sistema, caso tenha um parâmetro, que isto é configurado para um parâmetro, caso tenha um parâmetro da geração automática de documentos de composição ativa, vai gerar automaticamente uma composição das 5 unidades que tem em ruptura. Essa composição é integrada no RP Primavera e depois segue o fluxo normal de uma composição que é depois disputada no sentido também Primavera iPic para depois dar seguimento ao documento de saída dos componentes e entrada do artigo composto. Vou agora então passar à demonstração destas funcionalidades, mas antes de iniciar, queria avisar para que foi colocado agora um inquérito que surgirá no menu lateral direito, ao qual podem responder a indicar se pretendem ser contactados para mais informações após o final desta sessão. Eu vou então entrar aqui no iPic. Primeiro vou-vos mostrar então a parte da definição de pesos massiva nas localizações. Sendo ao designer de armazém, podemos aceder aqui, neste caso aqui um armazém, e este armazém está configurado já com pesos definidos nos vários níveis. Como podem ver, tem aqui um peso máximo de 3.000 kg, 500 para o nível 2 e 200 no nível 4. Eu vou então fazer o update aqui ao peso do nível 4. Aqui nesta opção, botão do lado direito, definir pesos, digo que quero definir em todos os racks, em todas as colunas, mas apenas para o nível 4. E vou dizer que quero colocar 250 kg. Tinha 200, vou passar para 250 kg. Ele foi atualizado e, como podemos ver agora, o meu nível 4 já está atualizado para 250 kg. De referir aqui também que eu tenho aqui uma localização diferente, que é esta localização aqui, que tenho permissão para 1500 kg. Esta localização é para depois demonstrar a parte da sugestão automática de arrumação, em que eu vou ter uma palete que apenas cabe nesta localização para verem, por causa da sua dimensão e peso, principalmente por causa do peso, para verem que o sistema sugere
efetivamente esta localização e não outra. Passando agora para a parte da sugestão da arrumação. Isto é feito também, a ativação da sugestão da arrumação é feita também ao armazém, onde temos aqui um parâmetro, dois parâmetros, digamos, valida peso e valida volumetria, para fazer essas validações. Podemos ou só validar peso, ou só validar volumetria, ou então validar os dois. Eu já tenho estas validações ativas. Tenho também definido as minhas localizações com uma altura de 1,80 m, um comprimento de 1,20 m e de largura 80 cm. Esta é a minha definição da minha palete europeia. Se eu vier aqui, eu tenho aqui um documento onde já tenho, aqui no terminal, onde já tenho umas unidades agregadoras geradas para poder movimentar. Se vier aqui então, na entrada 27, confirmar, ok, pronto. Eu vou então aqui criar uma unidade agregadora na minha paleta europeia, que tem aquelas medidas que acabei de dizer, e tenho um artigo que cabem nessa palete 1632 unidades. Eu vou criar então uma nova unidade e vou ler esse meu artigo. Se eu colocar aqui 1633 unidades, como ultrapassa a volumetria desta configuração de palete, o sistema vai alertar e dizer que não pode adicionar este artigo porque excede o volume do formato de armazenamento. Se, entretanto, que como eu sei que o máximo são 1632, eu posso então validar aqui e ele efetivamente permite-me criar a minha unidade agregadora com as 1632 unidades deste artigo. Eu não vou imprimir etiquetas e tenho também outro artigo nesta entrada que está configurado com as medidas de uma paleta americana, ou seja, 1,20 por 1,20 por 1,80. Como eu tenho aqui a minha configuração de paleta Euro, podemos ver, eu vou criar uma nova unidade agregadora, vou ler esse meu artigo e ele só tem uma unidade e vamos ver que, como ultrapassa as medidas, o sistema alerta a dizer que não pode adicionar este artigo porque ultrapassa as medidas da unidade agregadora, ou seja, ele ultrapassa a largura da unidade agregadora, onde a minha palete Euro apenas permite 80 cm e este artigo tem 1,20 m de largura. Se, entretanto, eu colocar aqui, que eu já tenho aqui uma configuração de paleta americana, se criar uma unidade agregadora com essa configuração, já podemos ver que o artigo, que permite a entrada do artigo para este formato de armazenamento. E não dá qualquer problema porque as dimensões já são respeitadas. Aqui estamos a ver a passagem dos artigos para a unidade agregadora, ou seja, nós temos uma dupla validação. A primeira é a passagem dos artigos que vai desde as medidas peso para a unidade agregadora e temos depois uma segunda validação que é a movimentação dessa mesma unidade agregadora para as localizações. Aqui, na movimentação para as localizações, nós validamos também se o estado das mesmas, tanto das localizações como também dos formatos de armazenamento, ou seja, que uma localização já pode estar ocupada e nós validamos consoante o espaço ocupado se a unidade que estamos a movimentar cabe ou não efetivamente dentro dessa localização.
Para ativar a parte de sugestão da arrumação, temos aqui então nos parâmetros um parâmetro que fica aqui nas tarefas, que é o parâmetro putaway generic algorithm. Isto tem que estar a yes para o sistema fazer esta validação tanto de peso como volume quando está a fazer a sugestão da movimentação de uma palete ou unidade agregadora. Como eu disse há pouco, eu tenho uma unidade agregadora que apenas pode ir para aquela localização A1.1.3.9.3 e eu tenho aqui, então, na movimentação, a minha palete, faço mover palete, que tem este código. E como podem ver, efetivamente o sistema sugere essa localização. Isto porquê? Porque é a única localização que permite mais de 500 kg, digamos assim. Isto porquê? Porque também tem que chamar a atenção para o facto de esta sugestão apenas faz sugestão para localizações de store. Ou seja, podiam estar a dizer, ok, mas tinhas ali uma localização com 3.000 kg. Efetivamente tinha, mas são localizações de picking, que são aquelas de chão que tenho nos racks. Ou seja, para essas localizações, o sistema não faz sugestão de arrumação por se tratarem de localizações de picking. Pronto, eu posso então confirmar aqui a movimentação da minha palete. Ok. E vamos também agora ver a validação de medidas e volumetria. Eu tenho uma palete, vou ver a palete, tenho aqui uma palete americana que eu vou tentar mover para uma localização onde ela não cabe. De novo, ok? Pronto. Ela está-me a pedir para mover para a fila 4, que é uma fila onde efetivamente eu tenho localizações que permitem receber esta palete. Tem localizações de paletes americanas, mas eu vou forçar aqui para ir para uma localização da fila 1 que apenas suporta paletes europeias. Forçar para esta localização e o sistema alerta a dizer que não é possível mover a unidade agregadora para a localização porque excede o volume da localização. Se, entretanto, eu respeitar a localização definida pela sugestão, como podemos ver, o sistema já iria permitir, mas ainda não tenho a tarefa. Ok. Passando agora para outra opção, aqui mesmo dentro da volumetria, nós temos a possibilidade de excluir de um tipo de documento o controlo da volumetria. Ou seja, nós podemos dizer que num determinado documento, seja ele de entrada ou de saída, nós não queremos controlar volumetria. Para isso, nos documentos, na configuração de documentos, nós temos aqui assim então uma opção que permite colocar se valida ou não a volumetria. Ok, não quero alterar. Eu já tenho aqui um documento criado que não valida a volumetria. Ok, ou não, atrás, entradas. Ok, entrada direta. E esse documento é uma VGRV que não valida. Ok. Que está aqui. E, como podemos ver, eu vou tentar mover
daquele meu artigo que apenas permite 1632 unidades para uma paleta europeia, eu vou tentar mover do mesmo artigo 1666, que ultrapassa claramente a capacidade, e o sistema permite então essa operação, não validando aqui, neste caso, este documento que não valida a volumetria. Passando agora para a funcionalidade de packing e repacking. Ela pode ser acedida aqui no terminal através da opção de packing de documentos. Eu tenho aqui assim um documento onde já tenho um picking efetuado e tenho aqui duas unidades agregadoras. Uma que é 101.7.01 e tenho outra unidade que é 201.7.6402. Pronto. Estas unidades agregadoras, ambas têm, do meu artigo, 1632 unidades, ou seja, estão cheias as duas. Eu vou fazer aqui um teste e vou ler o meu artigo e vou querer passar da unidade, desta unidade para esta 10 unidades. O que vai acontecer é que não permite, porque até aqui também valida a volumetria, porque excede a volumetria, ok? Pronto. Mas nós temos também a possibilidade de, quando estamos aqui a movimentar, de criar também novas unidades. Eu vou criar aqui uma nova unidade, clicando no mais, dizer qual é a tipologia, pode ser uma Europalette, e vou então aqui ler o artigo e vou passar desta unidade, onde eu tinha 1632 unidades, vou passar as 632 unidades para a nova unidade que estou a criar. Pronto. E automaticamente o sistema pede para imprimir a etiqueta da nova unidade. Eu, neste caso, não vou imprimir. E, como podemos ver aqui, temos agora 3 unidades nesta saída, não é? Onde uma tem 1000, outra tem 1632 unidades e outra tem 632 unidades. Este é o funcionamento no packing. Também aqui nós podemos depois manipular de um lado para o outro, como é óbvio. Por exemplo, se eu vier aqui colocar a minha unidade que criei agora, que é 6403, como unidade de origem, e ler a unidade original como sendo a 6401. Eu, como podem ver, esta tem efetivamente as 1000 unidades, posso mover novamente e por aí consecutivamente de um lado para o outro todas as unidades que entender. Eu vou mover, por exemplo, a 100 unidades do 001, não é? Identifico o artigo, coloco que quero mover 100 unidades, ele pede novamente para imprimir a etiqueta, porque entretanto pode ser uma etiqueta que contém o conteúdo e atualiza as unidades. Portanto, neste momento tenho 1100 unidades nestas unidades agregadoras, na 401. Existe também a funcionalidade ao nível, isto sim aqui é uma maior novidade, ao nível do front-end. Ou seja, nos documentos, num documento de saída, eu vou abrir exatamente o mesmo documento, minha GR 7, e aqui temos aqui então nas funções a funcionalidade de repacking. Isto abre-nos aqui este ecrã, onde podemos selecionar deste lado a unidade de origem e deste lado a unidade de destino. Como podem ver, já tenho aqui a unidade que nós criamos no terminal. Ao colocar aqui, nós identificamos aqui a unidade,
podemos identificar aqui a destino ou podemos criar novas unidades. Clicando aqui no mais, ele cria uma unidade nova. Colocamos aqui a quantidade a mover, neste caso eu vou devolver outra vez aquelas 100 unidades para aquela palete e é só colocar aqui na setinha e ele faz logo a atualização tanto dos pesos como também das unidades que estão em cada uma, das quantidades que estão em cada uma das unidades agregadoras. Pronto. De notar aqui que o peso, que também é uma novidade, nós nos formatos de armazenamento temos também o peso do próprio formato, ou seja, uma palete. Se nós definimos que temos um formato que seja uma palete, se a palete pesa 15 kg, eu posso colocar lá que a palete pesa 15 kg e no peso total, quando eu uso uma palete, além do peso das unidades, eu somo-lhe também o peso da palete, para ter o peso certo daquela unidade de expedição. Passando agora para o configurador de leitura de códigos de barras. Nós temos agora aqui nas configurações, aqui uma nova entrada no menu que é configurador de códigos de barras. Eu tenho aqui assim, isto é feito aqui configurações, onde se clicar aqui, eu já tenho duas configurações feitas, mas é muito simples, basta clicar criar, definir o terceiro ou não, ou seja, sempre que eu defino um terceiro, esta configuração é aplicada apenas a este par terceiro comprimento, ok? Se eu não definir, é porque é genérica, a configuração é genérica para todos os documentos de todos os terceiros. Como é óbvio, no caso de eu ter uma configuração genérica e de ter outra específica pelo terceiro, a do terceiro prevalece. Nós aqui, para configurar, colocamos o comprimento total do código de barras, de caracteres, e depois colocamos a posição inicial posição inicial dos campos que entendermos colocar. Neste caso eu tenho que é da posição 0, mas podia dizer que era a partir da posição 1, 2 ou 3, que imaginem que o código tem os primeiros 3 dígitos, não tem nada relevante, não tem informação relevante, eu posso descartá-los e dizer que começa só na posição 3. A posição inicial de um código é sempre 0. Neste caso eu coloquei que inicia na 0 e tem um comprimento de 3. E aí esse código identifica o código do artigo, esses 3 dígitos. Depois tenho que, da posição 3 e com um comprimento de 4 caracteres, né, que é o lote, e por aí fora, da 7 e com 2 caracteres é a quantidade, da posição 9 e com 8 caracteres é a data de validade, e defino aqui qual o formato da minha data, ok? Eu até aqui tenho 2 formatos distintos, da validade e da data de fabrico, só para depois verem que é suportado a configuração destes formatos. Entretanto, se tiver aqui outras especificidades, também pode consultar aqui na Tooltip aqui como se define os formatos. Nós temos aqui vários campos que podem ser configurados, entre o código de artigo, lote, data de fabrico, validade, número de série e quantidade. De referir que a questão do número de série apenas é validada na leitura da própria janela dos números de série. Neste caso eu tenho aqui esta configuração que vou utilizar como exemplo numa entrada. Eu tenho então aqui um código já feito por mim, já criado, que é o tal código de 25 caracteres, que é este, que cumpre com aquelas características daquela configuração. Eu, se for aqui então na entrada, minha entrada 28, que tem já este artigo, que tem esta configuração, entrada 28, ok. Ao colocar aqui a leitura deste código, como podem ver, ele identificou-me o artigo, identificou-me o lote, a minha validade, que era 30 de 12 de 2017, a minha data de fabrico e também a quantidade. Pronto. Assim, para clientes que tenham os seus fornecedores ou os seus clientes, que sejam um operador logístico, com as suas codificações
que não obedeçam a nenhum standard de codificação, como é a N128, podem ser configuradas essas leituras de forma a que o sistema consiga interpretar os caracteres e alocá-los a estes campos. Passamos agora para a possibilidade de definir se é possível recepcionar quantidades superiores às originais com base na margem de tolerância. Isto é também definido ao armazém, onde nós aqui definimos neste parâmetro bloquear quantidades de recepção. Eu vou só aumentar aqui para que seja mais perceptível. E tem que estar true. Neste caso, depois tem nos artigos de definir qual a margem de tolerância. Em que aqui no separador armazenamento e expedição tem que colocar aqui assim qual a margem de tolerância para cada artigo. Pode variar de artigo para artigo. No caso, eu vou utilizar o meu artigo 001, ao qual defini uma margem de tolerância de 10%. Eu tenho então aqui uma entrada deste artigo, que é a minha VGR30, onde podemos ver que eu, ao clicar aqui, esta entrada aqui, eu digo que estou à espera de receber 100 unidades. Ok? Se eu colocar aqui o artigo e se disser que quero receber 111 unidades, o sistema vai me dizer que não pode receber a quantidade superior ao que está no pedido. Isto porquê? Porque eu tenho uma margem de 10%, se estou a receber 100, só poderia receber no máximo 110 unidades. Se eu, entretanto, colocar as 110 unidades, ele já permite. Ok? E segue para a frente com a criação da unidade agregadora. Pronto. Para finalizar as funcionalidades apenas da IPIC, sem ser de integração com o FP, vou-vos mostrar então a parte da configuração do aumento da resolução dos controlos no terminal. Eu vou sair aqui do terminal e como é que isso se faz? Aqui no terminal, nas propriedades do atalho, colocamos, eu já tinha aqui previamente colocado, mas com uma percentagem de 0%, colocamos este parâmetro que identifica a resolução e eu vou dizer que a minha resolução vou passar para 50%, ou seja, 1.5. De notar aqui que é preciso terem atenção o caractere separador conforme os regional settings da máquina que estejam a trabalhar. No meu caso aqui é uma vírgula, pode haver situações em que seja um ponto. Eu vou aplicar aqui então a resolução e podemos ver quando eu abro o terminal, efetivamente aqui os meus controlos, tanto as caixas de texto onde colocamos informação, como as combo box já aparecem aumentadas, que faz com que possam ser utilizadas de uma forma mais eficiente. Eu vou então voltar a colocar com 0%. Ok? E só para verem a diferença, que efetivamente estão mais pequenas. Passando agora para as funcionalidades relacionadas com a integração com o RP Primavera, eu vou só sair aqui desta base de dados, tenho outra base de dados com a integração. Nós temos no RP de configurar, tal como os outros documentos, se integram, os documentos de composição se integram ou não com o IPIC, através do separador do utilizador, onde tem lá aquela checkbox que podem ativar. Do lado do IPIC, o documento de composição é automaticamente integrado no IPIC,
tal como temos ver, este foi um documento que foi integrado a partir do RP. Aqui tem apenas algumas particularidades em que, para isto funcionar, tem que colocar um terceiro fixo e tem de ser criado um novo documento. Um novo documento, que eu lhe chamei comp2, também um documento de stockout e também temos que lhe colocar um terceiro fixo. Depois de criar este documento, nós temos que vir ao documento que foi criado, que é o documento que vem do Primavera, e editá-lo e colocar aqui na série de documentos relacionados o documento que criamos anteriormente. Pronto, a partir daqui, ao serem criados documentos no Primavera, eles são automaticamente, um documento de composição é automaticamente integrado no iPic em documentos de entrada ou de saída. Neste caso, um documento de composição, como eu tenho aqui no Primavera um documento de composição de 5 unidades de um composto, de um artigo composto, que posso mostrar. Vou abrir. Ele entra no iPic, dá origem aqui a um documento de saída dos componentes, onde tem que ter depois o seu tratamento normal, onde tem que ser feito o picking, tem que ser feita a reserva de estoque, o picking e por aí fora, e dá também origem a um documento de entrada já do artigo composto, que também entra no processo normal de entrada do iPic. Pronto. Podem ver, eu tenho aqui este documento de 5 unidades. Ele foi integrado aqui no iPic, num documento de saída, que foi identificado pelo tal documento que nós criamos inicialmente, e, como podem ver, é este documento, e num documento de entrada. O que depois o iPic faz é, conforme o processamento da saída ou da entrada, porque entretanto pode ter rupturas de estoque, pode não ter estoque suficiente, pode gerar menos compostos do que a quantidade inicial, ele vai ao RP Primavera e, quando se fecha o documento de saída, ele atualiza as quantidades dos componentes. Quando se fecha o documento de entrada, ele atualiza a quantidade do artigo composto produzido. Pronto, como podem ver aqui, o documento de entrada, temos aqui o nosso documento que diz que temos 5 unidades. Pronto. Para finalizar a nossa demonstração, eu tenho aqui a geração automática de documentos de composição no sentido iPic RP Primavera, quando há reservas ou rupturas de estoque. Eu tenho aqui assim um documento já previamente criado de um artigo composto do qual eu não tenho estoque. Como podemos ver aqui, eu tenho aqui a minha expedição. Este artigo composto, eu não tenho estoque dele no iPic. Ou seja, quando eu vou gerar... falta-me mostrar primeiro como é que se ativa isto. Para ativar esta geração automática de documentos de composição no lado do RP Primavera, nós temos aqui um parâmetro, nos parâmetros, que tem que ser ativado nas tarefas, que tem de ser ativado para que isso aconteça. Ou seja, é este parâmetro aqui, Auto-Generate Composition. Este parâmetro tem que estar a yes para que, quando eu tenho um documento, como é este o caso, de um artigo composto, e que não tenha estoque suficiente, ele me gerar um documento de composição no Primavera. Eu vou então fazer aqui a geração do picking. Ele diz que não foram criadas tarefas, porque efetivamente não tenho estoque nenhum deste artigo, e o que ele me fez, e podemos ver aqui, foi criar um documento de composição automaticamente no Primavera. Nós podemos vir aqui então ao Primavera e ver que efetivamente criou aqui o documento 4, com o nosso composto 3 a pedir ok, eu preciso de 5 unidades, faz-me lá uma composição das minhas 5 unidades. Como é óbvio, depois de integrado aqui este documento, segue o fluxo normal da funcionalidade que apresentei anteriormente, ou seja, o iPic
o Primavera despoleta então depois a geração deste documento no IPIC em documentos de entrada e saída de stock. Ou seja, se formos aqui, e se o serviço já tiver corrido, aos nossos documentos de saída de stock, nós já temos aqui efetivamente um documento de picking do nosso componente 7 e componente 8, que são efetivamente o que estamos aqui a pedir. Ou seja, ele já integrou este documento no IPIC, tanto na saída dos componentes, como também na entrada do composto. Aqui está o nosso composto 3, que ele está a dizer, ok, que há de entrar 5 unidades mediante a composição. E assim funciona a integração ou o fluxo de composições entre o produto Primavera, RP e o IPIC. Damos assim então por concluída a nossa demonstração, a nossa apresentação do webinar sobre as novas funcionalidades lançadas recentemente na SR2 do produto IPIC, agradecendo a todos a vossa participação nesta sessão e da parte da Primavera o nosso muito obrigado.